Boa noite. Que a graça e a paz seja sobre nós. Se você tem a sua Bíblia, o aplicativo ou a Bíblia, irmãos, por favor, abra Daniel capítulo 6. História muito conhecida, Daniel capítulo 6. Vamos fazer a leitura. Capítulo 6 é a narrativa da história, a história verídica que aconteceu sobre Daniel ter sido jogado na cova dos leões. Daniel capítulo 6. Daniel foi um profeta do Antigo Testamento. Capítulo 6, verso número 1. Vamos fazer a leitura. Está escrito assim: Dário achou por bem nomear 120 satrapas para governar todo o reino. Designou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os satrapas tinham que prestar contas a ele para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os satrapas por suas grandes qualidades que o rei planejava estabelecê-lo sobre todo o reino. Diante disso, os supervisores e os satrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era negligente nem corrupto. Finalmente, esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar Daniel, seja algo relacionado com a lei do Deus dele. Assim, os supervisores e os satrapas, de comum acordo, foram falar com o rei e disseram: ó rei Dário, vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os satrapas, os conselheiros e os governadores concordaram que o rei deve emitir um decreto e impor uma proibição, segundo a qual todo aquele que orar a qualquer Deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja tirado na cova dos leões. Agora, ó rei, emite o decreto e assinam para que não seja alterado conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Assim, o rei Dário assinou o decreto. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, ele foi para casa, para o seu quarto no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo a Deus, ao seu Deus. Então aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. Em seguida foram logo falar com o rei acerca do decreto real. Tu não publicaste o decreto segundo o qual, nesses 30 dias, todo aquele que orar a qualquer Deus ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, será lançado na cova dos leões? O rei respondeu: o decreto está em vigor conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogado. Então disseram ao rei: Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos, ó rei, nem ao decreto que assinaste. E ele continuou orando 3 vezes ao dia. Quando o rei ouviu isso, ficou contrariado e decidiu salvar Daniel até o pôr do sol. Fez o possível para livrá-lo. Contudo, os homens lhe disseram: lembra-te, ó rei, de que, segundo a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto pode ser revogado, nem mesmo por ti. Então, verso 16, o rei deu ordens e eles trouxeram Daniel e jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Tamparam a cova com uma pedra e o rei a selou com o seu anel e com os anéis de seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não se modificasse. Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer e não aceitou nenhum divertimento na sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. Logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, gritou aflito: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve, continuamente pode livrar dos leões? Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões
Eles não fizeram mal algum, pois fui considerado inocente perante de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. O rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova. Quando tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. Então, por ordem do rei, os homens que tentaram acusar Daniel foram atirados na cova dos leões, com as suas mulheres e com seus filhos. Antes de chegarem ao fundo da cova, os leões os atacaram e os despedaçaram todos os seus ossos. Então o rei Dário escreveu aos homens de todos os povos, nações e línguas da terra: paz e prosperidade. Faça um decreto para que todos os domínios do império, os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio jamais acabará. Ele livra, salva e faz maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões, e assim Daniel prosperou durante os reinados de Dário e de Ciro o persa. Vamos orar? Senhor, peço que o Senhor fale conosco, visite o nosso coração. Deus, perdoe os nossos pecados. Obrigado pela oportunidade que temos de louvar o Senhor. Cantamos a Ti nesse dia e pedimos a Ti que a Tua palavra seja como uma flecha acertando os nossos corações, que a Tua graça caia sobre nós, que a nossa fé possa aumentar nesse dia, que mais uma vez nós sejamos, ó Deus, abraçados pelo Espírito Santo em todas as áreas. Traz entendimento à nossa mente, ó Deus, e fé ao nosso coração. Aquece o nosso coração pelo poder da Tua palavra, porque quando ela é pregada, Senhor Deus, ela faz isso, ela aumenta a nossa fé. Muito obrigado, oramos em nome de Jesus, amém. Amém? Daniel, então, ele era um rapaz que nasceu em Jerusalém, em Israel. Ele foi levado para a Babilônia, ele tinha 17 anos, foi na época que o povo de Deus foi levado cativo à Babilônia, pelo rei Nabucodonosor. A verdade é que Daniel, ele serviu em outros reinados, né, por 3 nações diferentes que dominaram o mundo. Primeiro, a Babilônia, que era a nação mundial que dominava o mundo, ela foi até Israel e destruiu Israel e levou cativo os jovens, né, e os homens de meia idade. Os jovens eles colocaram eles para estudarem toda a ciência da época, os de meia idade para trabalhar, os velhos eles deixaram lá no meio dos escombros. E acontece então que o povo aqui da Babilônia dominou por um período, depois eles foram dominados pelos medos, né? Aqui no caso Dário ele era o rei, e depois disso pelos persas, que dominaram então o império de Dário, e os persas dominaram. Depois disso você vai encontrar historicamente, aí na Bíblia já não vai ter essa parte da história, Alexandre o Grande ele vai dominar, e dessa forma então o império de Alexandre se torna o primeiro, até que Roma vai lá e desbanca o império de Alexandre o Grande, que já tinha morrido, que morreu com 33 anos. Então, só para a gente entender um pouco aqui, Daniel com 17 anos ele foi levado, certo, para a Babilônia, sob o reinado de Nabucodonosor. E lá com 17 anos, quando ele chegou, né, ele foi convidado para estudar, e Daniel estudou. Todavia, ele nunca aceitou participar de algum sacrifício a outros deuses, que era feito pelos reis e pelas pessoas que moravam lá. A Babilônia era um país com muitos deuses, e todas essas outras nações tinham vários deuses, eles adoravam vários deuses. E uma característica que sempre foi do judaísmo e do cristianismo é a adoração a um só Deus, certo? Um Deus verdadeiro. As outras nações sempre tiveram seus vários deuses. Então, por exemplo, no capítulo 1 mostra que Daniel não aceitava comer as comidas, né, que o rei consagrava aos seus deuses, né, os banquetes sagrados. E Daniel, então, ele escolhia não participar daquilo, e ele comia só algumas coisas ali. Daniel, então, para a gente só ter uma ideia, ele foi benquisto num reinado que o povo não acreditava no Deus dele. E a gente aprende aqui com Daniel que é possível nós sermos fiéis, certo? E estarmos em uma posição
elevada, mesmo que esse lugar que a gente esteja seja um local de idolatria, como era o local que Daniel vivia. Porque isso nos traz um exemplo, porque hoje em dia as pessoas acham que sempre que nós formos ser fiéis a Deus, nós vamos ser então despejados dos lugares. Isso não é verdade. Existe muita gente que diz assim: não, eu sou perseguido no meu trabalho por ser cristão, e ser cristão dentro do meu trabalho é uma coisa que faz com que as pessoas queiram me jogar para fora. Daniel, ele alcançou posições muito elevadas. O capítulo 6, por exemplo, diz que ele era um dos 3 governadores. Olha como é que se sustentava essa hierarquia. Tinha um rei, né, um imperador, que era Dário. Aí tinha 3 governadores. A gente está falando do Império Mundial, tá? Nessa época que os Medos, eles dominavam o mundo inteiro conhecido daquela época. Então tinha ele, o imperador, depois tinha 3 governadores. Daniel, nessa época que ele já não era mais jovem, ele já era um senhor, ele era um dos 3 governadores que dominavam sobre 120 satrapas. Né? Cada satrapa era governador de um país. Então, né, o império deles, o império dos Medos, eles estavam estabelecidos, né, e eles comandavam 120 países que eram os que eram conhecidos na época. Então, Daniel, ele era, certo, o dono, vamos dizer assim, o governador máximo de pelo menos 40 países. A posição dele era muitíssimo elevada. E isso acontece com um homem, então, que serviu a um só Deus o tempo inteiro, a sua vida inteira, vivendo no meio de pessoas que eram ímpias, que adoravam outros deuses. Ele foi fiel ao Senhor e Deus sempre, então, o abençoou. A gente vê também na história de José que aconteceu a mesma coisa. José sempre serviu só a Deus e o Senhor colocou ele naquela época como o principal homem do mundo. Não é? O faraó disse para ele: olha, o meu anel cero está na sua mão, tudo o que vai acontecer passa por você, pelas palavras que você declarar. Então a gente tem que tirar um pouco da nossa mente esse negócio de que toda vez que nós formos fiéis, nós vamos ser perseguidos. Não é propriamente assim. Às vezes existe um relaxamento da nossa parte, a gente costuma usar disso. Eu já vi tanta gente usar esse negócio de que é porque eu sou cristão, é porque as coisas não dão certo para mim, é que eu sou cristão, por isso que eu fui demitido. Tem gente que na verdade é ruim no que faz, é negligente no que faz, e é por isso que não fica nos lugares. Não era o caso de Daniel. O texto é claro em dizer que tudo que ele fazia com integridade e honestidade. Tanto é que o rei, o Dário, pensou em colocar ele como o único, certo, que comandava tudo. Acima desses outros governadores, desses outros 3 governadores, ele ia ser o primeiro. Então o Dário meio que queria fazer o seguinte: ele era o imperador máximo, ele não ia fazer mais nada, ia ficar só lá como imperador, é o título, certo? Né, para passar de linhagem para filho, mas quem ia mandar no mundo inteiro era Daniel. Daniel, um homem que serviu a Deus do começo ao fim da sua vida, desde menino, quando aprendeu as coisas lá a respeito do Deus verdadeiro Israel, até agora que ele é um senhor de idade, ia ser colocado nessa posição. Pois bem, quando isso acontece, aí sim, aí ele começa a sofrer com ataques e com inveja desses outros governadores e desses outros líderes aí, desses satrapas. Porque Daniel, ele era diferenciado, ele não era como esses outros homens, certo? Ele não se deixava partilhar em esquemas. Mesmo participando de governos, Daniel não estava com o rabo preso com ninguém. Tanto é que todo mundo disse: a gente olha e procura e a gente não acha nada, né, para que a gente possa derrubar Daniel, chegar até o imperador e dizer: vamos tirar esse cara porque ele está errando nisso. Aí eles disseram que, já que não tem nada que a gente possa fazer, tem que ser alguma coisa relacionada ao Deus desse cara, que é a única coisa que ele, que ele não muda, que ele continua fazendo. Então é uma coisa que é primária para ele. Vamos nesse lado aí que nós vamos pegar ele. E Daniel tinha uma prática que era a prática de todo judeu, que era orar 3 vezes ao dia. E ele orava sempre com a janela aberta. E o pessoal fez o seguinte: reuniram esses governadores, esses satrapas, eles foram todos diante do rei, com a palavra de bajulação, dizendo assim:
Ó Rei, o Senhor vive para sempre. Rei, deve ser estabelecido uma lei sobre a nossa nação de que só o Senhor deve ser adorado durante 30 dias. Ninguém mais pode ser adorado, ninguém mais pode receber oração por 30 dias, porque é o Senhor quem merece tudo isso. E o rei, então, o imperador, achou aquilo muito bonito, achou que as pessoas estavam reconhecendo o seu poder, foi lá e assinou. Só que dentro da lei deles existia uma prerrogativa que é, até mesmo o imperador, quando ele assina uma coisa, essa lei não pode voltar atrás. Então, por meio da bajulação, eles conseguiram fazer com que uma lei fosse assinada, e essa lei então foi assinada por Dário. E ninguém poderia adorar outro Deus. Mas Daniel nunca parou de orar ao seu Deus. Então aqui tem uma coisa que a gente precisa tomar muito cuidado. A questão da bajulação. A bajulação é uma coisa que pode destruir pessoas, e pode nos destruir também. Às vezes algumas pessoas querendo ganhar alguma coisa de nós, podem nos bajular. Às vezes a gente pode usar dessa artimanha para tentar se aproximar de alguém. Mas eu quero te dizer uma coisa, isso é destrutivo, isso é mal, isso cai por terra com muita facilidade, certo? A bajulação, na verdade, ela é a arma de alguém que é um falso amigo, é a arma de alguém que é uma falsa pessoa. A bajulação é a arma de alguém que não transparece sinceridade nem profundidade de coração. Não tem como você se aprofundar com uma pessoa dessa, porque tudo, se alguém estiver te bajulando, não dá para ter uma conversa com essa pessoa, porque tudo que você falar, essa pessoa vai dizer amém para você. E isso é terrível, porque a Bíblia diz que é o inimigo que multiplica beijos, mas o amigo, muitas vezes, ele vai usar as palavras, e as palavras leais, elas são fundamentais para que a gente possa, então, ser desviado de algum caminho mau. Então, é bom que nós tenhamos na nossa vida pessoas que nos digam, olha, isso aqui não faça isso, cuidado com isso, podem te chamar para isso, não vá nisso. A gente precisa desse tipo de gente. Então, quem está numa posição como aqui a de Dário, é uma posição muito difícil, sabe? Se você for olhar outros reis, o próprio Salomão, que era o homem mais sábio do mundo, a gente fica até sem entender algumas coisas, Ele era o mais sábio do mundo e ele caiu num monte de besteira. Quando ele virou rei, sabe o que ele fez? O povo estava reclamando que os impostos estavam pesados demais. Aí ele foi até os sábios, os homens mais velhos, ou os anciãos, que davam conselhos para o rei, inclusive para o pai dele que tinha acabado de morrer, Davi. E aí os anciãos falavam assim, Salomão, diminui os impostos, sabe? A mão está pesada demais, o povo não está aguentando. Ele ouviu essas palavras e depois chegou nos amigos dele, que eram o quê? Jovens lá como ele, mas Salomão era o rei. E os amigos dele disseram assim, Salomão, aperta mais a mão, que é para o povo ver que você é forte mesmo, que você como rei veio para se impor. E ele foi lá o quê? E aumentou os impostos. Sabe o que aconteceu? O país se dividiu. Eram 12 tribos, 10 tribos se rebelaram contra o reinado de Salomão, e depois do filho dele foram para um lado, e Salomão ficou reinando só sobre duas, que é a tribo de Judá e Benjamim. Então, por conselhos ruins, certo? Conselhos de amigos que estavam ali tentando de alguma forma trazer uma bajulação, houve uma divisão terrível em Israel, que o povo que Deus tinha escolhido, então, se dividiu dessa forma. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com quem a gente ouve, porque, eu volto a repetir isso, a Bíblia diz que na multidão de conselheiros tem sabedoria. Então, é bom que a gente pegue conselhos de todos os lados antes que a gente tome uma decisão, sabe? Decisões precisam ser tomadas com calma, com cautela. Como a Bíblia diz, não tome decisão com o coração agitado, com as emoções à flor da pele. Não tome decisões, certo? Olhando só para um lado da moeda. William, obrigado. Tem até o copo ali que o José tinha enchido. Então, é fundamental que a gente possa ter essa capacidade desse entendimento, porque senão nós vamos falhar. Eu disse isso alguns dias atrás e repito.
nós precisamos entender que toda decisão que nós vamos tomar, a gente precisa, certo, visitar aqueles que Deus coloca ao nosso redor. No caso, os líderes espirituais, os verdadeiros amigos, os familiares, ok? Você pega as palavras dessas pessoas, você vai filtrar isso. Como? Em oração. Você vai botar tudo isso em oração. E diante de Deus, então, você vai tomar uma decisão, porque você pegou todos os conselhos, avaliou tudo e agora coloca na balança suprema, que é a de Deus, como diz em Provérbios: apresente todos os seus caminhos diante do Senhor. Então, Dário, ele era um rei que até então parecia que tinha uma boa consciência, até porque ele estava olhando para Daniel não como um escravo, porque veio de Israel, mas como um homem que era competente. Então, ele escolheu pessoas para estarem do lado dele pela competência. Até então, esse rei aqui tinha sido estabelecido, então, para vencer. Porque é bom a gente entender que antes dele entrar, quando ainda estava sobre o outro reinado, o reinado da Babilônia, Daniel foi importante para dizer que o outro reinado iria cair, porque faltava sabedoria. O rei anterior era um rei que gostava de festas, era um rei que gostava muito, então, de esbórnia, gostava só de aproveitar, né, as coisas, e não tinha sabedoria para trazer para perto de si os mais fiéis, os mais competentes, aqueles que iam fazer com que de fato o império fosse estabelecido. Agora, Dário, pelo menos isso ele teve, essa ciência, ele trouxe para perto de si os melhores. Tanto é que Daniel, ele era de fato o melhor no que ele fazia, ele era bom no que ele fazia, e por isso ele ia ser colocado como o que era o principal. Muito obrigado. Como que era o principal. Então, veja bem, é fundamental que a gente traga para perto de nós boas pessoas, porque isso muda a nossa história. Olha só, existe também a questão de que Daniel, quando esse decreto foi assinado, Daniel, ele poderia ter feito uma coisa: ele orava com a janela aberta todo dia. Ele poderia ter fechado a janela e continuado a orar 3 vezes por dia. Por quê? Porque ele foi orar e os caras foram ficar de olho nele, que era para pegar ele com relação a algum desvio, no caso dele adorar o Deus dele e não o Deus verdadeiro. Então, é fundamental que a gente entenda uma coisa: fidelidade na Bíblia, ela não adianta pela metade, certo? Obediência pelas metades é desobediência. Daniel poderia muito bem, certo, afrouxar a sua fidelidade, afrouxar o seu compromisso com Deus. A verdade é que isso é a coisa que mais acontece hoje em dia. Se você for pensar nos cristãos de hoje em dia, que tem uma lei, eles estão no topo de tudo. Daniel não estava no topo, Daniel só estava debaixo do imperador, certo? Ele tinha a posição ali tranquila. Só não podia por 30 dias só adorar a outro Deus, só 30 dias. O que a maioria das pessoas faria? A maioria das pessoas no mínimo fechava a janela, porque todos os dias ele ia para a casa dele 3 vezes ao dia, dobrava o joelho e orava ao seu Deus. É mais fácil fechar a janela, ou então, nesses 3 dias aí, não, vou orar só dentro do meu coração e da minha cabeça, certo? E Deus vai me abençoar, porque me importa é orar e tal. Mas não, Daniel continuou orando, porque esse era o jeito que tinha que ser feito. O judeu orava dessa forma, sempre em direção a Jerusalém, porque o desejo deles era voltar um dia de onde eles saíram com a janela aberta. Quando ele estava com a janela aberta de joelhos, os caras foram lá e olharam, foram contar lá para o imperador, para o rei Dário, certo? E Daniel não se importou com isso. Eu quero deixar para mim e para você essa lição, certo? Prática. Na minha vida e na sua vida, coisas boas vão acontecer quando nós formos fiéis de verdade. Fiel de verdade, sabe? É aquele negócio assim de você ser fiel, mas até chato, certo? Na sua fidelidade. De você ser uma pessoa tão, vamos usar a palavra assim, caxias, com relação à sua vida com Deus, que para outras pessoas pode até parecer bobeira, que você está sendo bobo nisso.
mas é isso que tem que ser feito. Obediência é total ou é nada, certo? Porque uma obediência que é amoldada, ela, dessa forma aqui, ela é uma desobediência, tá? Então, se Daniel fechasse a janela, se Daniel começasse a inventar moda durante 30 dias só por causa da sua posição, Deus já não seria mais o primeiro da sua vida, mas sim o seu trabalho, a sua posição. Ele estaria invertendo prioridades, mas não, Deus era o primeiro na vida dele. Então, a minha pergunta para você é: se acontecer de alguma coisa surgir na sua vida, e essa coisa vai confrontar a sua dedicação, a sua fidelidade, a sua obediência a Deus, você vai ser fiel ao Senhor ou você vai tentar contornar as coisas para ver se... Porque a gente é mestre em contornar. A Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. Jeremias 17, versículo 9 diz: o coração do ser humano é enganoso, é corrupto, mais corrupto do que todas as coisas. Se depender só de nós, a gente vai dar um jeitinho. Só que esse jeitinho não adianta, certo? E muitas vezes a gente começa a orar a Deus e diz: Senhor, eu não entendo. Por que as coisas não estão acontecendo? Eu estou te obedecendo, eu estou fazendo o que tem que ser feito. Mas às vezes a gente não está. Porque a gente está contornando as coisas. A gente acha que dá para ser fiel um pouquinho aqui, ali não é fiel. A gente precisa obedecer a Deus de forma completa, de forma absoluta. Nós não podemos mudar a nossa obediência a Deus só porque alguém, certo, está tentando de alguma forma nos derrubar. Quem é maior, Deus ou a inveja das pessoas por nós? É Deus. Os caras estavam com inveja de Daniel, da posição dele. Por isso que eles foram abajular o rei, né? Você vê, a bajulação é a consequência também de inveja, não é? Então, por inveja, os caras queriam pegar Daniel e tirar ele do meio do caminho, porque Daniel era o cara que o rei gostava, porque era o cara que de fato fazia o que tinha que ser feito. E aí, então, a inveja. Então, veja bem, se você obedecer a Deus de verdade, é certo que você vai crescer, você vai se desenvolver. E se você se desenvolver, você vai se deparar com a inveja. Sim, e a inveja é o que muitas pessoas têm medo. Mas o que a Bíblia fala sobre a inveja é o seguinte: é que a inveja, ela apodrece os ossos, mas não os ossos de quem está recebendo a inveja. A inveja apodrece os ossos de quem sente ela, certo? E biblicamente os ossos, eles representam a espiritualidade de uma pessoa. Então uma pessoa, quando ela começa a ter a sua espiritualidade, certo, secada, essa pessoa, ela acaba sendo consumida e ela não consegue, por mais que tente, certo, derrubar outra pessoa. Eu e você não precisamos ter medo de inveja, porque a inveja é um sentimento pueril, vem de um coração pobre, de um coração afastado da realidade, de um coração cheio de insegurança, cheio de medos, certo? Uma pessoa que tem inveja, na verdade, ela mereceria que você sentasse do lado dela, certo? E desse conselhos para ela, para que ela pudesse então se levantar de toda aquela amargura, de todo aquele sentimento de, sabe, de que a vida não é boa, de que a vida não dá certo. E às vezes a pessoa parte para a inveja por causa disso, porque já desistiu da própria vida. Então desiste de si mesmo, quer fazer o quê? Quer ver se arrebenta a vida de alguém. Então, a verdade é que o invejoso, ele não consegue, por mais que pareça, porque Daniel continuou orando, esses caras contaram para o rei gostava demais de Daniel, tentou de todas as formas não jogar Daniel na cova, mas não podia revogar a lei. Então mandaram trazer Daniel. Por que esses caras aqui tinham esse negócio de cova dos leões? Porque nessa época aqui, principalmente esse império, o Império Médio, eles caçavam leões, era uma prática, certo, dos homens lá naquela época. Então existiam muitas pessoas que tinham covas de leões nas suas casas, porque eram animais que eles gostavam de caçar e de ter perto deles. Eram animais que muitas vezes eles levavam para caçar outros animais, ou até guerras, acho que acabou a pilha aqui do microfone, ou até mesmo guerras, né, meio que tribais, guerras menores entre famílias.
eles colocavam os leões, né, que eles tinham para brigarem uns com os outros. Então o próprio rei, ele tem a cova ali. E Daniel ia ser jogado, porque o imperador, mesmo gostando dele, não podia fazer nada. Então o imperador disse a ele: Daniel, que o seu Deus te salve, porque é ele que você estava orando. E foi lá, jogou Daniel dentro da cova, e aí fechou, selou, certo, a cova com o anel dele e com o anel também dos outros governadores, representando que tudo estava sendo feito conforme a lei, porque a lei é maior do que qualquer homem, dentro ali das características dele. E o rei naquela noite ficou angustiado demais, jejuou, ele não quis ninguém na presença dele, não quis nenhuma dançarina, não quis nenhum cantor, era assim que funcionava, né? Ele não quis nada, ficou a noite inteira acordado, com insônia. Isso que não acontecia na vida de rei, né? Esses caras, eles estavam sempre rodeados por muitas coisas para fazer. Mas ele realmente estava de luto, porque ele estava perdendo um amigo também, além de um grande profissional do lado dele. E quando chegou de manhã, então ele saiu correndo. Quando a alvorada do dia veio, quando o sol deu uma raiada, ele foi até a cova gritando: Daniel, seu Deus te salvou daí? E aí Daniel, então lá de dentro, responde: ó rei, Deus, ele vive, e o Senhor também vive para sempre. Deus fechou a boca dos leões e eu não fui tocado em nada, porque o Senhor Deus, ele esteve comigo. Deus foi fiel com Daniel no meio das pressões. Tiraram a pedra de lá, os leões estavam todos lá tranquilos e nenhum tinha atacado Daniel. Deus foi fiel, certo, com Daniel e não deixou com que ele fosse machucado por nenhum desses animais, porque Deus, ele é fiel, certo? Agora a gente está falando com o quê? A gente está falando de uma fidelidade que é muito forte. Daniel, ele é um cara que vive para Deus, e é por isso que ele vê Deus fazendo algo tremendo e sobrenatural. E isso a gente precisa dizer. Às vezes a gente não vê na nossa vida a fidelidade de Deus de uma forma grande, porque a gente não é fiel de verdade, sabe? Às vezes faltam coisas que a gente deveria, certo, orar e dizer: Senhor, eu não estou sendo fiel nisso aqui, sabe? E às vezes o reconhecimento já seria suficiente. Reconhecer que existe uma parte da nossa vida que a gente não está sendo fiel ao Senhor, certo? Às vezes alguma área que a gente está ganhando um dinheiro desonesto, às vezes alguma área que a gente está vivendo algum tipo de erro, uma vida dupla de alguma forma em alguma coisa. Existem várias coisas que a Bíblia diz que a gente tem que tomar cuidado. Por exemplo, hoje mesmo até coloquei lá no grupo da igreja, Paulo foi bem claro em dizer que nós não devemos nos embriagar com vinho, mas nos encher do Espírito Santo, né? Então assim, não dá para a gente viver se embriagando como se fosse uma coisa normal. A gente sempre fala aqui na igreja, né? As pessoas às vezes vêm de algumas igrejas que são um pouco mais fechadas, um pouco mais legalistas, e elas vêm aqui na igreja e falam assim: poxa, o pessoal dessa igreja aí pode beber, e tal, o pastor nem fala contra a bebida. Poxa, a Bíblia não fala que beber é errado, mas a gente sempre disse, olha, que a embriaguez, ela é pecado, ela é um pecado. Então, as pessoas às vezes confundem a liberdade com a libertinagem, porque o que a gente prega aqui é liberdade, porque Deus nos chamou para ser livre, certo? Não para nos colocar uma coleira. Mas agora, se você for livre, você usar disso para simplesmente dizer: poxa, se eu posso bebido, mas você começa a se embriagar, a sua fidelidade com Deus, ela está caindo por terra, certo? E quando essa fidelidade vai caindo por terra a ponto de você nem reconhecer, porque você diz assim: não, bebida para Deus não é nada, não estou fazendo nada demais, eu estou aqui tranquilo. Mas e a embriaguez? O que tirou você do sério? Ah, mas eu me embriaguei, mas eu não bati o carro, eu não botei ninguém em risco, eu não matei ninguém, eu não bati ninguém, eu não xinguei ninguém. Não é isso. A Bíblia diz que não é para se embriagar, certo? Porque quando a Bíblia fala sobre embriaguez, por exemplo, ela está falando sobre uma atitude que você toma
para tentar, certo, aliviar uma pressão. É você tentar sair de si para não sentir uma pressão de um problema que você está vivendo no momento. Embriaguez não é você, eu estou bebendo por beber. A embriaguez é uma fuga, é uma forma de você fugir do problema. É a mesma coisa, por exemplo, de um homem que está enfrentando um problema, certo, no trabalho, está sob muita pressão, e o que acontece? Ele chega em casa e ele vai o quê? Assistir pornografia. E ele vai o quê? Usar da pornografia para tentar aliviar a pressão, certo? Está errado isso, esse é o problema. É quando nós começamos a ver essas coisas como normais e elas não são. E é por isso que a gente não contempla a fidelidade de Deus nas grandes coisas, porque a gente vai considerando normais essas pequenas coisas. Então, você usar o álcool para fugir da realidade é pecado. Você usar a pornografia para fugir da realidade é pecado. Você usar qualquer coisa que te tira, certo, desse momento, porque se Deus colocou uma pressão sobre a sua vida, de alguma forma Ele vai usar aquela pressão para lapidar você e a mim. Então escute só o que eu vou te dizer, não vou demorar mais, que a gente já vai encerrar. É Deus que permite as pressões, no trabalho, na família, em todos os campos da nossa vida. Quando Deus coloca pressão sobre o homem, sobre a mulher, Ele quer trazer sobre nós uma capacidade a mais para que a gente possa receber algo a mais. Então, nós precisamos aguentar níveis de pressão cada vez maiores para que a gente possa lidar com níveis de bênção cada vez maiores. Então, uma pessoa que está sob pressão e ela começa a usar artifícios para fugir da realidade, ela não, certo, se permite estar na posição certa em que Deus está lhe preparando para aguentar uma carga a mais, para ir mais alto. Entende isso? Então, é fundamental que isso aconteça, né? Vamos supor, alguém namora ou é noivo, quer casar, mas a pessoa ela não suporta ter conversas, não suporta, certo, ter o seu emocional trabalhado. Não vai dar certo nunca. Nós precisamos sempre estar diante de situações que as pressões vão nos lapidar. Está escrito, Provérbios diz, assim como o crisol ele forja a prata e o fogo forja o ouro, as provações nos forjam. Então você pega o que? Você pega o ouro e joga ele dentro do fogo, para quê? Para que as impurezas caiam. E depois uma pessoa, ela vai pegar o ouro e trabalhar o ouro debaixo da pressão para formar uma joia. E assim funciona na nossa vida. Quanto mais pressão a gente aguenta sem fugir dela, mais capacidade a gente tem para estar numa posição maior. Então, Deus, Ele é muito fiel quando Ele permite que uma pressão venha sobre nós. Porque quando Ele permite que a pressão venha, é porque Ele está dizendo, você aguenta. Porque a Bíblia diz que não sobreveio a nós tentação que não fosse humana. Mas pelo contrário, Deus é fiel e vai enviar o escape na hora certa. 1 Coríntios 10, versículo 13. Então a gente precisa crescer nisso. Então Deus faz a gente crescer, certo? Debaixo de pressão. Ele coloca o nosso emocional debaixo de pressão. Ele coloca o nosso corpo físico debaixo de pressão. Ele coloca a nossa vida espiritual debaixo de pressão. Então, o ser humano hoje em dia tenta ser muito flexível, né? Mas dentro do que fala sobre obediência com Deus, não tem muito essa questão dessa flexibilidade. Ou você é obediente ou não é. Tiago vai falar no capítulo 1, que hoje em dia os seres humanos eles são meio como as ondas. Se o vento está soprando para um lado, o ser humano vai para um lado. Sopra para o outro, vai para o outro. Aí Tiago diz assim, vocês que têm a mente dividida, se purifiquem. Escolham quem vocês querem seguir. Igual Elias falou, capítulo 18, 1 Reis. E aí, gente, purifique a mente, vocês vão seguir a quem? Se Deus é Deus, segue a Deus. Agora, se Baal é Deus, vai lá seguir Baal. Não tem problema nenhum, é só escolher. Josué falou a mesma coisa. E aí, gente, nós vamos atravessar o Rio Jordão. Eu e a minha família não tem conversa, nós vamos. Quem quiser vem, quem não quiser fica. É uma decisão de cada um. Agora, isso precisa ser feito.
E é isso que Daniel fez. E é por isso que a gente vê Deus abençoando, certo? E fazendo um milagre tão grande, que é fechar a boca de leões, para que esse homem continuasse vivo. E o testemunho que é isso, ele está dentro ali daqueles animais, perto ali, dentro de uma cova com animais carnívoros e não ser tocado. Foi um testemunho do quê? De que Deus é que colocou a mão. Isso é maravilhoso. Então, quando nós somos fiéis a Deus, as pessoas elas veem a ação de Deus na nossa vida. Isso é maravilhoso, certo? Então, Daniel mostrou coragem para fazer o que é certo. A gente precisa disso. Ele mostrou confiança no seu Deus para trazer o livramento e a proteção. Então a pergunta é: você vai confiar no Senhor ou você vai escolher, certo, ficar sabonetando, né? Sabonete, vai para cá, vai para lá, pega aqui, cai no chão, escorrega aqui, escorrega ali, porque é assim que o ser humano tem vivido hoje em dia, escorregando de um lado para o outro, certo? Sabonetando. Então, você vai confiar ou não vai? Porque vai ter momentos que você vai ser colocado sobre essas situações, ser colocado na parede. Os caras colocaram Daniel na parede. Olha, para de orar durante 30 dias. Daniel o quê? Não, de jeito nenhum, vou continuar orando. E ele foi firme naquilo ali. Isso aí é fundamental. Então, por exemplo, pode ser que você não saiba, mas você sabe o que às vezes acontece em igrejas? Às vezes uma pessoa está na igreja e ela começa a ajudar muito na igreja. E às vezes essa pessoa começa a querer ter, privilégio, entendeu? Na igreja. Igual o Tiago vai e fala. Porque aí a pessoa chega, tem alguém sentado na frente, você tira lá o outro que está lá, não, sai daqui, para chamar o outro, tá? Então tem muita gente que o quê? Que às vezes começa a ajudar e acha que vai ter privilégio. Mas isso não pode acontecer, certo? E um pastor nunca pode deixar isso acontecer, né? Dele ficar na mão de uma pessoa. Eu já falei aqui uma vez, tinha uma senhora que congregava com a gente, que ela era juíza, certo? E aí ela pagava o aluguel lá da igreja. E aí um dia eu fui pregar uma palavra, eu preguei e eu citei algumas questões falando sobre o porquê o espiritismo é antibíblico, porque invocar espíritos é pecado. E aí no final do culto ela chegou em mim e disse assim: bem no dia que eu trago meu irmão, você vai falar sobre isso? Meu irmão é espírita. Eu falei: eu não conheço seu irmão, eu vim pregar a palavra de Deus. Ela disse: você está fazendo o que é errado, você vai perder essa igreja. Eu falei: perder a igreja? Por quê? Porque você não vai poder contar comigo se continuar assim. Eu falei: então pode ir embora. E ela o quê? Foi embora mesmo. É ruim para nós? Claro que é ruim. Ué, é muito, muito cômodo você estar na posição que você faz uma coisa e continua. Mas você precisa escolher se você vai ter liberdade para falar o que quiser ou não. Aqui na igreja nós temos liberdade para pregar a Bíblia. Tem outros lugares que não tem liberdade, né? Por que não tem liberdade? Porque eles estão presos a uma série de coisas. Tem igreja que é cheia de político, então você não pode falar certas coisas porque vai desagradar o político que ajuda a igreja, né? Tem igreja que tem outras pessoas lá, que eles têm que fazer outra coisa. Então, você tem que escolher. Então, a minha pergunta é: e aí? Deus é realmente o primeiro lugar? Ou você tem rabo preso com alguma coisa, com alguém, sabe? Porque se tiver, aí o trem fica feio. Não pode ter rabo preso com nada. Você tem que ter liberdade de falar qualquer coisa, você tem que ter liberdade de adorar a Deus em qualquer momento. Então, ele é um exemplo de honestidade, de integridade. Deus mostrou o seu poder e mostrou como é importante a oração. Eu termino a mensagem aqui dizendo então que a oração, ela é o papel ou é a palavra-chave do capítulo 6. Tudo isso que a gente vê acontecendo aqui é porque a oração estava acontecendo. Quando a gente ora, existe um incômodo muito grande no mundo espiritual, certo? O mundo espiritual existe e a oração, ela mexe com o mundo espiritual. Deus ouve a oração de quem o clama, quem clama a Ele, quem pede socorro, quem pede ajuda. E a gente sabe que existem guerras espirituais porque o mal também existe. O mal tenta lançar muitas setas contra nós, tenta nos derrubar, vai tentar de todas as formas usar as nossas fragilidades, os nossos medos, as nossas inseguranças para tentar nos arrebentar.
mas Deus, Ele é maior, e nós podemos continuar orando a Ele, podemos orar juntos, certo, diante de Deus, e Ele vai nos abençoar. Você pode se colocar de pé para a gente fazer essa oração? E nessa oração a gente vai pedir para Deus isso: Senhor, me ajuda a entender que eu posso orar, e que oração é o que mais importa na minha vida, porque se eu tiver a oração, eu terei força para ser fiel quando as pessoas estiverem perto de mim. Iago, a gente pode cantar uma música? Vamos orar. Senhor, eu te peço que o Senhor nos dê graça, aumente a nossa fé, nos ajude a obedecer. Ó Deus, coloque sobre nós a Tua graça e o Teu poder e nos ajude a orar. Nos ajude a sermos fiéis. Nós sabemos que o Senhor é fiel. O mesmo Deus que estava aqui nessa época de Daniel é o Deus que está conosco hoje. Muito mais ainda, porque o Espírito do Senhor está sobre cada um de nós. Nessa época o Senhor os visitava, Senhor Deus, uma hora ou outra. Hoje o Senhor está conosco em todos os momentos. Ajuda-nos a orar naqueles momentos da nossa vida que nós estamos agora com a incerteza de que se a gente deve dar um passinho para trás e escorregar um pouquinho. Ajuda a gente a firmar os dois pés, a entender que a gente não precisa buscar alívio em outra coisa. A gente pode entender que a pressão ela vem para nos preparar. A gente pode entender que o Senhor sabe tudo o que faz. O Senhor não nos coloca em lugar em vão. Ajuda-nos a ser como Daniel, ó Deus, darmos o nosso melhor naquilo que o Senhor nos colocou para fazer. Não interessa o que seja, Senhor, esse é o propósito. Eu vou dar o meu melhor naquilo que o Senhor me chamou para fazer sempre. Eu vou dar tudo de mim. Ainda, Senhor Deus, que eu esteja sendo ouvido somente pelo Senhor, eu vou dar tudo de mim. Eu vou me preparar da melhor maneira possível para falar do Senhor e pregar o Senhor para as pessoas. E cada um de nós possamos cumprir nossos compromissos contigo, porque o Senhor é fiel. Abençoe as nossas vidas essa semana, e que ainda essa semana nós possamos ver o Senhor nos tirando da cova dos leões. Que ainda essa semana nós possamos ver o rei dizendo: agora somente o Deus de Daniel vai ser adorado. Que as pessoas possam ver que existe um Deus que é adorado por nós de verdade. Que não são só palavras que nós estamos falando. Existe um Deus verdadeiro que nós adoramos. Nós não estamos brincando de ler a Bíblia. Nós não estamos só dando conselhos moralistas. Nós estamos falando de um relacionamento vivo. Jesus está vivo, o Espírito Santo está no nosso coração. Ele mudou a nossa história. Ele nos mostrou que agora nós somos livres e nós não precisamos usar essas coisas como escape. Nem a bebida, nem o sexo ilícito, nem as mentiras, nem as farras, essas coisas, elas não precisam ser usadas por nós como escape. Nós temos aquele que nos libertou, aquele que nos preenche, aquele que disse: vos darei vida e vida com abundância, aquele que disse que traria alívio quando tivesse pesado demais, aquele que disse que estaria conosco, nos guiaria por verdes passagens, por águas tranquilas, aquele que disse que seria o nosso pastor e nos conduziria em todos os caminhos, e nós não ficaríamos perdidos, porque nós temos alguém que é por nós. Nós não caminhamos errantes, ó Deus, como ovelhas sem pastor. Nós somos guiados por aquele que é o dono da verdade, que conhece o passado, o presente e o futuro. Obrigado, Jesus. Obrigado por existir, por ter nos salvado. Obrigado por cuidar das nossas vidas. Aceita a nossa adoração nesse momento, em nome de Jesus. Vamos cantar uma música ao Senhor. Glória a Deus.